Um rebelde declarado. Na narração do Gato Místico Sarcástico. Eu nasci com um tom de pele e por isso automaticamente sou visto como racista. Mas isso não é certo, não é justo e principalmente não é verdade. Eu nasci numa família de guerreiros que pagava conta contando moeda, que fazia compra no fim do mês com cupom e fiado. E mesmo assim, sou tratado como burguês, como se eu tivesse herdado uma multinacional com um Rolex no pulso. Eu não voto na esquerda, não concordo com muitas pautas e por isso sou chamado de fascista. Mas será que pensar diferente é ser inimigo? Sou hétero e por isso me jogam na vala comum do homofóbico, mas nunca odiei ninguém por amar diferente de mim. Só não sou obrigado a me desconstruir inteiro para caber num molde que não é meu. Valorizo minha cultura, minha língua, minha forma de ser e aí pronto, sou xenófobo. Mas será que amar o que é meu exige odiar o que é do outro? Quero um país com segurança, onde quem mata, estupra, rouba, pague pelos seus crimes, onde as leis sejam mais fortes que as desculpas. E isso faz de mim um torturador. Só peço respeito, que não tente me fazer engolir o que não acredito, com palavras bonitas, com dedos na cara, com lacres e likes. Que não me obriguem a aceitar o que vai contra a minha fé, contra meus valores, contra o meu bom senso. E por isso me chamam de repressor. Acredito que assistencialismo sem responsabilidade vicia, que essa esmola eterna oferecida pelo governo mata a vontade de lutar, de vencer, de trabalhar. E por isso me apontam como um insensível. Mas o que sou no fundo? Talvez seja só um cara cansado, que pensa, que observa, que questiona, que vê o absurdo ser chamado de virtude, que vê o caos ser exaltado como evolução, que ainda acredita que existe certo e errado, mesmo quando tudo é pintado de cinza. Talvez eu seja só um sensível em extinção. Cada um deveria ser recompensado pelo que produz, pelo esforço que faz, pela entrega que oferece. Mas se eu digo isso, viro egoísta, elitista, antissocial. Não posso achar que mérito deve pesar mais que vitimismo, que produtividade é mais valiosa que coitadismo. Porque se eu penso assim, então pronto, sou um monstro neoliberal que odeia pobre, mesmo tendo crescido comendo arroz com ovo e dividindo o colchão com meu irmão. Fui educado numa cultura de valores sólidos, onde certo era certo, errado era errado, e caráter era mais importante que curtidas. Mas hoje isso soa como arrogância moral, um insulto à nova ordem, onde tudo é relativo, onde tudo é debatível, onde qualquer limite é opressão. Eu não bati em ninguém por pensar diferente de mim, não ataquei quem ama do seu jeito, não humilhei quem vive de outra forma, só não me aceito que enfie goela abaixo uma cartilha moral feita por quem se acha melhor do que todos, em nome de um progresso de papelão. Sim, eu acredito em Deus, esse mesmo Deus que virou chacota nas universidades, esse que virou motivo de piada entre os iluminados, que se dizem evoluídos demais para crer em algo além do próprio ego. E por isso, por crer em Deus, por viver com fé, virei ridículo, atrasado, um alienado. Mas a verdade é que eu não me importo em ser taxado como egoísta, apenas por defender com convicção aquilo que eu acredito. Porque se tem uma coisa que aprendi com minha fé, com minha criação e com o mundo duro que enfrentei, é que ninguém sobe pisando na cabeça do outro. Ajudar não é dar tudo aos outros. É ensinar a caminhar, valorizar quem tenta, estender a mão a quem quer levantar. Não é quem se deita esperando que o mundo o carregue. Mas sim, eu sei, para muitos isso me faz um herege, um egoísta, um sociopata com diploma de mérito na testa. Então tá bom, me chamem como quiserem, foda-se. Só não me peçam para fingir que acreditam em um mundo onde todo erro é desculpável, toda falha é um trauma e toda verdade é opressora. Eu vou te falar a verdade, e se doer, ótimo. Dor também ensina, porque se as coisas continuarem no ritmo dessa modernidade burra, com as instruções da minha amiga, da companheira, da influenciadora de plantão, logo uma pessoa com tempo, opinião própria e senso crítico vai virar peça de museu, ou artigo de ameaça pública, ou bicho em extinção, ou tudo isso junto. Então vamos deixar aqui um breve resumo da minha má reputação. Eu sou aquele que ensina o filho a levantar quando cai, que não transforma qualquer lágrima em trauma eterno, que ensina não antes do pode tudo e que sim, cobra, exige e fala alto se for preciso, porque pai que não incomoda vira amigo frouxo. Eu não criei filho para ser planta.
Meu filho sabe rezar, mas também sabe argumentar. Ele respeita o professor, mas questiona o idiota. Ele entende que a autoridade se conquista, não se impõe gritando. Ele sabe que a liberdade vem com responsabilidade e que liberdade sem limite é só libertinagem disfarçada de direito. Minha filha vai crescer ouvindo que beleza não é tudo, que corpo não é vitrine e que opinião própria vale mais do que curtida. Ela vai crescer sabendo que feminismo não é ódio por homem e que empoderamento feminino não é ser arrogante, é ser firme, justa e autêntica. E isso me faz odiado, detestado, cancelado. Então, eu te apresento a minha reputação, aquela que não agrada, mas me sustenta, aquela que não lambe bota de ninguém, mas me permite andar de cabeça erguida, aquela que não busca aprovação de rede social, mas deixa legado em casa. Porque um dia, quando tudo for algoritmo e trend passageira, talvez alguém lembre com respeito daqueles que seguraram a barra sem pedir like, sem medo do julgamento dos modernos, da patrulha do bem, do tribunal da internet. E se as coisas continuarem como as instruções da minha amiga, da companheira do Instagram, logo uma pessoa com tempo e opinião será apenas uma querência. Má reputação, meu amigo, pode escrever aí, com todas as letras, porque nessa era de reputações fabricadas, ser odiado por falar o que pensa talvez seja a última forma sincera de ser respeitado. Assinado, Gato Místico Sarcástico, que não se importa nem um pouco com essas leis de papelão molhado de hoje em dia.